As cartas paulinas. Primeiro, hoje eu quero tratar sobre a personalidade, a pessoa de Paulo. Só que quando eu comecei a estudar, me preparar para conversar com vocês, quase que dá para falar o curso todo sobre ele, sobre a pessoa, o homem de Deus que esse cara é e o que ele representa diante do Senhor e para a gente, não só na estruturação de 35% do Novo Testamento, mas o que ele da igreja primitiva, mas o que ele significa hoje para a gente. O cara é fantástico. Eu vou precisar ler bastante, posso? Amém. Qual o nome da mensagem que vai dar? Cartas Paulinas. Recomendo desde já que a gente consiga, eu comece a ler as cartas de Paulo, tá? Comece a ler ali os livros, vai ser muito importante. Eu tenho um pouquinho de medo, assim como com os evangelhos eu tinha um pouquinho de receio de falar de João, porque eu nunca mais ia sair dali. Eu tenho isso em relação a duas cartas de Paulo, Gálatas e Efésios. E Gálatas é a carta magna da liberdade. O cristão é liberto de muita coisa, mas ele acaba se prendendo a muita coisa. E a carta de Paulo aos Gálatas é a nossa alforria diária do espírito dessa era, para não servirmos esse espírito. Mas eu vou falar um pouco e vou ler para vocês algumas coisas que me encantam na personalidade de Paulo, na figura de Paulo e o que ele vai ensinar para nós hoje. Pode ser? Amém. Falei demais já aqui? Não. A marca registrada de Paulo com certeza é o autor mais culto da Bíblia. A pessoa mais, assim, do ponto de vista do preparo, tanto cultural quanto filosófico, ninguém se compara a Paulo. E a gente vai ver isso em relação, obviamente, ao Novo Testamento, mas até eu diria da Bíblia toda, a pessoa mais preparada. E Paulo tem essa coisa do amor, eu estou ligando com o que eu estava falando antes, da cura que a gente precisa, porque imagina como era esse cara, antes da conversão dele, determinado a fazer a vontade de Deus matando cristãos. Para ele era a vontade de Deus, ele estava servindo a Deus matando cristão. A primeira vez que o nome Saulo, que é o nome dele originalmente, aparece na Bíblia, em Atos, ele segurando, é um jovem, muito jovem, segurando a capa do pessoal que estava apedrejando Estevão, até a morte. É a primeira vez. Então ele estava ali vibrando, ele aprendeu aquilo, na sua mocidade ele aprendeu aquilo. Paulo, ele nasceu em Tarso, né? Obviamente conhece, Saulo de Tarso. Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Que até hoje é uma cidade que existe, é uma cidade muito grande naquela área. Sempre foi um entreposto econômico muito importante. E ali se juntava o Oriente e o Ocidente, quase que geograficamente, principalmente naquela época de Paulo. Ele nasceu num lugar muito dinâmico e aprendeu. Só que a mãe era judia, os pais eram judeus. E por isso, imagina-se, pelas histórias, que Paulo, com 5 anos de idade, deve ter sido enviado para a casa da irmã dele, mais velha, que morava em Jerusalém. Aí ele se refere à irmã dele em Romanos, mais na carta aos Romanos, mas ele com 5 anos deve ter ido para Jerusalém, saindo daquela área da Síria, de Damasco e tudo mais ali, ou de Tarso, e ter ido para Jerusalém, né? Aprender, porque ali ele tinha que aprender a Torá, aprender o livro, especificamente o livro de Deuteronômio. Eu sempre falo que um dia eu vou falar sobre tal coisa, né? Mas um dia eu queria ajudar a gente a entender quando a Bíblia fala: ensina a criança no caminho que ela deve andar,
Não se desviará. Nunca se desviará dele, correto? Não tem opção. Quando você ensina a criança, a criança judaica, que se você ensina a criança na Torá, não tem como ela se desviar. Não é tipo assim, vamos esperar depois na adolescência que aceite Jesus. Tem nada já cresce com Deus no coração, com os princípios da palavra. Paulo, com 5 anos de idade, imaginam os historiadores que ele foi enviado para Jerusalém. A irmã dele morava lá, era mais velha, de certo, casada, com certeza tinha filhos, porque Paulo se refere ao filho da irmã, com certeza, mas ele aprendeu ali aos pés de um rabino em algum lugar. Por volta de 12 anos, que é quando 12, 13 anos contém o Bar Mitzvah. Você sabe o que significa Bar Mitzvah? Mitzvah é ordenança. Tem gente que traduz como lei, mas não é lei não, é ordenança divina. E Bar significa filho. É 9 ou 12 anos? Com 13 anos, na verdade. Para homem, 12 anos para a mulher, porque a mulher amadurece primeiro. As mulheres mais digam amém aqui. É mais nova. Amém. Amadurece mais rápido. É 12 anos. Mulher chama Bat, porque é filha. Sim. Bat Mitzvah. E para o homem é Bar Mitzvah. Nessa hora do Bar Mitzvah de Paulo, ele começa ali a aprender aos pés do rabino, do mestre Gamaliel. E a gente lê na Bíblia e conhece que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Ocorre que Gamaliel era uma concentração de todas as filosofias gregas, helenísticas, judaicas e tudo que existia na época. Gamaliel sabia muito disso. Então, ele, como nascido em Tarso era do domínio romano, ele era cidadão romano. Como filho de judeus, ele era judeu, porque filho de uma mãe judia é judeu, não é filho só do pai, né? Tem que ser da mãe, porque já isso posso repetir, mas tem que ser a mãe judia, filho, porque tem que ser filho de Sara, porque pode ser Abraão pode ter filho com Sara e com Agar, então tem que ser filho de Sara, provindo da descendência de Sara. Está muito complicado. Quando ele faz 12 para 13 anos, ele vai para aprender aos pés de Gamaliel, mas uma das coisas que ele aprende ali naquela cultura tão hostil, ele deve ter a gente vai entrar no nascimento dele. Ele aprende a odiar cristão, a matar cristão, mais do que odiar, matar cristão. E eu fico imaginando como que era Paulo depois da conversão dele, depois do comissionamento apostólico. Lembrando. Ele pregar nas igrejas, com a senhora sentada ali na igreja, cujo marido ele tinha matado. Não, mas o senhor falou que ele matava em nome de Deus. Então ele não tinha problema, tipo assim, agora eu estou praticando algo ao contrário. Na cabeça dele, não. Mas imagina o sentimento das pessoas. Matou meu marido, minha mulher, está aqui. Filho, matou o filho do cara e pai e mãe está ali. Ele tinha matado o filho do casal. Ele matou muita gente. Feriu muita gente, matou muita gente. Pessoas que adoraram o Senhor, né? Tanto é que na conversão dele, quando ele cai do cavalo, né? Literalmente. Jesus fala, né? Eu sou Jesus, o Senhor a quem tu persegues. Ele tinha tanta raiva de cristão. Ele achava, num conceito judaico radical, que o cristianismo era uma seita satânica. Então, que era algo aceito naquela época. Mas ele mesmo tirou essa conclusão? Não, era dos filósofos da época, ele era Essa base tinha a ver com o fato de ele acreditar que os cristãos que Jesus pregava ia de encontro ao que a Torá pregava. Com certeza. A questão de achar que Jesus não estava vindo para cumprir a palavra,
Ele estava indo de encontro ao que a palavra que o Antigo Testamento Isso, fala. eles achavam isso. E Jesus ele disse que ele veio para exceder, né? Se fala dente por dente, eu falo que se alguém te dá um tapa numa face, você tem que dar outra. Então ele veio com isso, mas ele nunca negou a Torá. Né? Tanto é que Jesus estudava nas sinagogas também. Essa é a nossa viagem para Israel. Tem um versículo na Bíblia que fala que Jesus fala que nos últimos dias as pessoas materiam o nome dele. Esse versículo se remete a Paulo já nos últimos dias vindo para cá? Não sei, é uma excelente pergunta. Mas Paulo experimentou isso, experimentou. Mas Paulo não respeitava nem conhecia Jesus nessa época. Né? Ele tinha só formação. Ele achava que conhecia. Achava que conhecia Deus pela lei, e a lei, do jeito que ele interpretava, não aceitava uma seita. Não aceitava aquela seita chamada cristão, ou cristianismo, né? Os seguidores de Cristo, perdão. Os seguidores de Cristo, né? E tanto é que os cristãos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia da Síria. Antioquia era basicamente a capital da região. Tarsus fica mais ou menos a 160 quilômetros a nordeste de Antioquia, mas ele naquele clima helenístico, naquele clima grego, naquele clima de o judaísmo dele não ficou só na Torá, foi influenciado pelo fato de que aqueles que não amam a Torá e não ficam só na Torá formam uma seita. E esse tal de Jesus, esse Messias aí, veio para estragar tudo. Ele estragar o que a Torá estava falando. Não conseguia entender que ele era a Torá em carne, né? O verbo se fez Na carne. verdade, quando eu vejo a história de Paulo, para mim é muito. Acho que a gente cometeria o mesmo erro dele. Também acho. É a mesma coisa de chegar um cara hoje, se revelar para algumas pessoas que não têm influência, porque é o que aconteceu, Pedro não tinha influência nenhuma, não tinha nenhuma influência, e falar que ele que é o caminho. Eu estudei anos e anos e anos e não consigo ver. Né? Não vejo. Só que depois Jesus se revelou para ele também. Mas até então, ele achava que estava certo. Isso. Achava mesmo. Na formação natural dele, ele achava que aquele era o caminho correto. Que servir esse tal de Jesus aí era um crime contra a Torá, contra as tradições judaicas. Né? E ele era radical. Eu gosto da natureza radical dele. Eu procuro em todas as palavras que eu trago usar uma vez pelo menos a palavra radical. Eu gosto de algo radical. E essa característica ele não perdeu. É isso aí. Ele não perdeu. Era de Deus, né? Admiro muito isso. Pelo contrário, ainda ele fala que foi escolhido do ventre da mãe dele para ser um ministro do Evangelho puro de Jesus. Isso depois, obviamente, da conversão. Mas Paulo tinha uma consciência muito grande de ordem divina. Ele, quando recebe a revelação de Deus, ele fica 3 anos e meio distante de tudo e todos. E depois ele sobe para Jerusalém para submeter a visão àqueles que eram apóstolos antes de mim, ele diz. Ou seja, ele não queria estar, para que não se dê o fato de eu estar falando em vão. Né? Então ele não queria estar pregando Jesus Cristo sem ser confirmado por aqueles que andaram fisicamente com Jesus. Paulo amava muito a Pedro. A gente vai ver nas nossas jornadas nesses dias aí, um quebra-pau dos dois, todo mundo conhece, né? Que Paulo e Pedro quebraram o pau mesmo, e brigaram mesmo, porque Não, é legal. é legal. Não, e é legal porque discordar não tem que quebrar a unidade. A gente vive nessa era da maldita mídia social que parece que qualquer coisa que um fale diferente do que o outro pensa tem que ser alvo do ódio da pessoa, e ela convida outros para darem um like lá no ódio de alguém. Não é assim. Se discordar, eu digo que nós perdemos, a raça humana perdeu a arte de discordar em amor. Você vê isso nos lares, você vê isso nos casais. Perdeu a arte de dialogar, né? Perdeu a arte de dialogar, em outras palavras. Perdeu a arte de discordar. Eu posso discordar de minha esposa e a gente ter pontos de vista diferentes sobre um assunto e não preciso quebrar minha unidade, meu amor por ela. Sim. Aí, normalmente na discórdia hoje começa-se a subir a voz, querer impor via, sei lá, ou pelas vias físicas, quando você não tem argumento,
A gente não vai ganhar nada com isso. Lembra quando Pedro fala que a mulher casada com um incrédulo vai ganhá-lo para Cristo pelo porte, pelo comportamento, pelo que ela é. Ela vai ganhar o marido para Cristo, não por tentar convencê-lo de absolutamente nada. Então, a gente vai ter que viver um cristianismo, gente, e esses dias de escatologia aí, nós vamos ter que viver nesse período agora. Eu creio que Jesus está por voltar. Eu fico mais assustado ainda quando vejo os mais radicais ultra-ortodoxos, rabinos israelenses, falando isso nessas últimas 2-3 semanas. Que o Messias está para chegar. E fico vendo, bom, a gente está vendo sinais aqui e ali, é uma coisa. Mas quando esses caras que estudam, eles trazem uma tradição de estudo da Torá há milhares de anos. Eu contei acho para vocês sobre as raposinhas nos muros de Jerusalém. No final do ano passado eu estava com vocês ainda, não é possível não falar disso. Um rabino, amigo meu ortodoxo, que mora em Haifa, em Israel, ele me manda um vídeo assustadíssimo, porque tem uma profecia, se não me engano é Zacarias, não vou lembrar agora exatamente qual que é, não, que fala que antes da vinda do Messias, raposas iam passear pelos muros da cidade de Jerusalém. E eles viram isso, filmaram isso, eu tenho esse vídeo, filmaram esse, fico arrepiado, de lembrar disso, porque eles estão, os ortodoxos estão falando, o Messias está para vir a qualquer momento. Então a gente tem que prestar muita atenção, tem que andar muito com Deus, tem que estar muito ligado nessa palavra teofonia e na palavra parousia, que é a aparição e o andar dele com Deus. Ele vai aparecer para você no ônibus, no trânsito, no trabalho, no supermercado. Você vai ver, você vai ter aparições de pessoas. Um amigo me contou uma história alguns anos atrás, quando nós estávamos estudando, começando a estudar sobre parousia, eu diria uns 15, 20 anos atrás. Sou velho. Mas ele dizendo, um mendigo veio e pediu esmola para ele na porta de um supermercado. Ele não queria, né, aquele negócio de pedinte, não sei o que, ficou meio. Mas ele sentiu sei lá o que e deu um dinheiro para esse cara. Foi nos Estados Unidos essa história. Aí o mendigo agradece, ele vira as costas e ele sente a vontade de dar um abraço nesse mendigo. Quando ele vira, o cara não estava mais lá. Então nós vamos viver momentos de aparição. Eu vou ler um texto para vocês de Paulo, posso? A Bíblia física, eu não trouxe a minha. Eu trouxe só eletrônica. Eu vou comprar um em nome de Jesus, quando eu fui ao Alcântara. A Bíblia física. Nossa, eu vi um curso ontem que eu vi. Obrigado. Hoje eu esqueci. Vou pegar a Bíblia e Queria até a foto do álbum. Quase Então eu vou estar com a Bíblia todo dia, né? Não. A Bíblia chama loja que só vende Bíblia lá. Roubar a Bíblia deve ser um pecado. É uma das razões pelas quais eu sinto que é uma das horas mais cruciais para a gente estudar Paulo. Porque Paulo fala sobre um lado, um aspecto da vida de Jesus que mais ninguém fala. E eu vou juntar com a escatologia aqui um pouquinho, mas Paulo ele trata dessa vinda de Jesus de uma forma muito singular, que eu nem sei se nós estamos preparados para ouvir, mas está aqui na Bíblia, né? Então é melhor a gente ouvir, não é? Eu agora me acostumei com a Quem Bíblia. tem os seus ouvidos, ouça. Por exemplo, a gente tem a grande, interminável discussão sobre quem escreveu a carta aos Hebreus. É minha fé pessoal que foi Paulo, por várias características de escrita mesmo. Mas é pessoal, ninguém consegue provar isso. Então cada um pode falar, não, mas eu não acredito. Acabei de ler aqui agora. Paulo, que embora não tenha o nome de Paulo, foi tradicionalmente considerada paulina por 1000 anos, mas a partir do século XVI a opinião se moveu constantemente, dizendo que nada dele. Está vendo? É um conflito que ninguém consegue terminar. E eu não vou querer terminar, não. Eu vou ajudá-los a ficar mais confusos. Amém.
lendo 2 Tessalonicenses sem óculos, quando você ficar velho, fica melhor, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, é escatologia, pode? A partir do versículo 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Olha só, já é uma parte que a igreja hoje não tem. O amor hoje não é crescente na igreja. Hoje a igreja cumpre muito mais Mateus capítulo 24, versículo 12, que é por causa da iniquidade o amor de muitos esfriaria, do que isso aqui, que é o Paulo admirando o crescente amor entre os irmãos em Tessalônica. Vocês estão comigo ainda? Amém. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente, já chega no meu ponto, tá? Juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando? Aqui vem a escatologia de Paulo. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. O que Paulo está dizendo é que nesse período de parousia, ou de teofonia, de preparação para a vinda de Jesus, vai haver primeiro um aumento do amor, um crescimento do amor mútuo dentro do cristianismo. Não só dentro de um lar cristão ou de uma igreja cristã, mas a unidade de todos os cristãos. E eu creio muito por isso. Vai haver a unidade dos cristãos. Parece impossível, tão impossível quanto o plano de paz do... Como chama o rapaz lá? O Trump, né? O plano de paz dele vai dar mais guerra do que paz. Mas a unidade dos cristãos parece ser algo impossível. Existem cristãos que você não concorda com a forma que eles adoram, que eles servem a Deus, que você não consegue enxergar porque aquela igreja, ou aquela denominação, aquele dogma existe. Mas a unidade dos cristãos é uma realidade. João capítulo 17 e Tessalonicenses, Paulo está dizendo, vai crescer, assim como em Tessalônica, vai crescer entre todos nós o amor. Mas Cristo vai vir para ser primeiro, antes de todo olho vê-lo, ele vai ser admirado no Ciprênio. Vai ser admirado, vai ser visto na sua vida e na minha vida. Confundir a escatologia de todo mundo aí, não. Mas isso para mim é parte dos últimos tempos. E se você continua lendo Tessalonicenses, você vai ver que é disso que Paulo está tratando, dos últimos dias. Só que ele está tratando, inclusive ele trata com uma forma de julgamento também, dizendo que, isso aqui é 2 Tessalonicenses, capítulo... Pastor, como Paulo tinha essas revelações? 1:10. Ele vivia na presença de Deus. Obrigado, tá? Desculpa a vergonha que passei por não trazer a minha. Ele tinha na presença de Deus. Lembra que fala ali que ele foi lá para o terceiro céu? É isso que ele fala? Não é aquela revista Sétimo Céu, não. Ele foi lá para o terceiro céu, aí depois nascia um espinho na carne. Ele tinha que viver, ele escreveu muito pouco do que ele viu. 35% do Novo Testamento é escrito por Paulo. É precioso demais o que ele nos deixou. 14 livros. 13 livros. 14 com Hebreus. Mas ele
mas ele escreveu muito pouco de tudo que ele conheceu. Então ele sabia demais, a sabedoria dele, a revelação de Jesus para ele foi de um imenso mar de conhecimento das coisas que estavam acontecendo ali naquela época e do que haveria de acontecer no futuro, principalmente nos dias que nós vivemos. Eu acho que Paulo escreveu para nós. E eu acho que nós, como cristãos, temos que ler a Bíblia dessa forma. Esse livro aqui foi escrito para mim hoje. É verdadeiro para mim hoje. Aí, quando eu era pequenininho lá em Balacena, não, quando eu era novinho lá na escola dominical, Muito específico. lá da igreja metodista, na escola dominical, a gente decorava esses versículos de amor por Deus. A gente sabia que Paulo, a gente estudava como criança, estudava que Paulo, ele teve revelações de Deus que jamais foram escritas. Lembra que João, no final do capítulo 20, ele fala que se tudo que Jesus fez fosse escrito, não teria livro no mundo para conter. Mas essa é uma realidade que os teólogos também defendem sobre Paulo. Se as revelações de Paulo fossem transferidas para livros, não haveria livro no mundo para conter o que esse cara sabia. Então, era um relacionamento muito pessoal com Deus, de muita intimidade com Jesus, de muita intimidade com o Espírito Santo. Paulo, quando ele descreve os dons do Espírito Santo, ele está descrevendo o próprio relacionamento dele com o Senhor. E obviamente ele está dando diretrizes para as igrejas, resolvendo problemas e etc. Mas ele está falando de como ele vivia com o Espírito Santo. Paulo, por exemplo, a 1 Coríntios capítulo 11, a gente vai ler ali sobre a ceia de Cristo. Ele descreve a ceia de Cristo de uma forma que outros que estavam lá com Cristo na última ceia não descrevem com tantos detalhes. Como que ele sabia tudo isso? O Espírito Santo o levava a saber dessas coisas por causa da fome dele. E sinceramente não tem diferença nenhuma entre Paulo e nenhum de nós aqui. A fome pode ser a única diferença. O derramamento da palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, revelação do que vai acontecer, o potencial de tudo isso não tem diferença nenhuma. Cada um de nós aqui pode viver com Paulo. E o meu convite para conhecer Paulo melhor é ver quais são as características radicais da sua personalidade. Tem gente que é radicalmente dedicado à autorrejeição. Nossa, complicado o que eu falei? Não. Ou é verdadeiro demais? É muito verdadeiro isso. Tem gente que não gosta de si mesmo. Quando você não gosta do jeito que você é e você quer ser igual ao do seu irmão, a primeira coisa que você faz é ofender a Deus. Porque Deus te fez do jeito que você é, e você tem que descobrir o que ele fez. Foi por isso que Paulo chegou a uma certa altura e ele fala: eu sou o que sou pela graça de Deus. Não adianta eu querer ser bom Pedro. Pedro foi dado para apóstolos dos judeus, e ele foi dado como apóstolo dos gentios. E ele, obviamente, tinha um fardo pelos judeus muito grande. Ele chega a falar que pelos judeus ele se consideraria anátema para que todos conhecessem a Jesus. Ele tinha um carinho, um amor muito grande por Israel, e que eu acho que a igreja hoje tem que se redefinir e se reposicionar em relação a Israel. Eu não falo isso só no ponto de vista de estar falando para vocês que uma hora dessa a gente vai fazer uma viagem a Israel. Vocês alguém ainda tem vontade? Eu estou falando sério, tá? Eu não estou brincando com isso não. Eu estou só jogando a semente, mas eu quero ir a Israel, conhecer. Essa última viagem que eu fiz a Israel foi em fevereiro de 18, mas para um estudo no nível universitário da natureza judaica de Jesus. Não foi nem para visitar, para fazer um turismo religioso, etc. Foi para conhecer Jesus, o judeu. O que isso significa para nós hoje? Bom, você volta lá para Gênesis capítulo 2, versículo 3. Quem abençoar, que em Abraão serão benditas todas as
famílias da terra, diz uma tradução, outra tradução diz serão benditas todas as nações, ainda tem mais naquilo. Se você abençoa Israel, você é abençoado. Eu tenho um pastor amigo meu, aliás, vocês conhecem muito bem, pastor Fábio Damasceno. Ele vem bastante aqui. Ele conta uma experiência. Um dia vocês iam perguntar isso para ele. Ele conta uma experiência de estava passando por uma fase muito difícil na vida. E aí ele leu esse versículo: quem abençoa Israel é abençoado, quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado. Ele falou: vou tentar isso aqui. Não tinha, a situação estava meio desesperadora mesmo. Vou tentar alguma coisa. Ele começou a orar por Israel. Gente, as bênçãos começaram a acontecer na vida desse cara de uma forma financeira, emocional, profissional, em todos os níveis. A vida começou a se abrir porque ele começou a orar por Israel. No dia que vocês estiverem com ele, peçam para ele: olha, o pastor Silva dedurou você aí, ó. Mas o pastor Fábio Damasceno conta essa experiência, e foi quando nós começamos a ver juntos, o pastor João Batista, o pastor Fábio Damasceno, eu, um grupo grande de pastores, a gente começou a ver a necessidade de reconciliação dos cristãos com os judeus. Foi aí que a gente começou a estudar mais sobre as raízes judaicas do cristianismo e conhecer. E nessa jornada eu volto para Paulo, porque ele era a raiz como judeu, mas ele era a raiz também como gentio. Ele nasceu num lugar completamente longe de Israel, na diáspora. Vocês sabem o que é diáspora, né? É quando foi espalhada a igreja. Na verdade não, quando foi espalhado, os judeus foram espalhados sobre as diferentes nações da terra. Os reis que comandaram os faraós, em toda parte da Bíblia você vai ver que alguém sempre acha que Israel está ficando forte demais e alguém tem que minimizar a força desse povo. Você foi estudar a natureza de Jesus, né, com os judeus. Você acha que hoje a igreja evangélica perde um pouco disso? De Não conhecer? De não conhecer? Acho sim. Eu vou lhe dizer o ponto principal que para mim, que me marcou nessa viagem. Era uma viagem com um universitário, mas era para conhecer justamente a natureza judaica de Jesus. O ponto principal no judaísmo em relação a Deus, de uma forma, Deus trino, é o temor. O que o judeu tem para nos ensinar que o temor de Deus é algo que é muito profundo. É muito profundo. E quebra o meu coração até falar disso, porque é uma profundidade de temor de Deus que eu não vejo no cristianismo. O cristianismo hoje tem uma arrogância muito grande na forma de se falar, mesmo na liderança, muitas vezes são arrogantes ou são gananciosos, ou tem eu não quero julgar ninguém, mas tem mil coisas que a gente vê por aí. O que falta é o temor de Deus. E quando você estuda no Antigo Testamento, eu fiz um estudo recente, uns 3 domingos atrás, com a minha congregação, sobre o temor de Deus. Aliás, até publiquei um podcast sobre isso. É apavorante você sabe, ver o quanto na nossa vida falta o temor de Deus. Eu leio Salmos todo dia, já há muitos anos, faço a leitura do termino, começo de novo. Salmo para mim é o ar que eu respiro todo dia. E em Salmo diz que ele dá aos seus amados enquanto dormem, não é? E quando você vai dormir, abre o seu coração. Abre o seu coração. Como é que é? É a parte que ela mais gosta da Bíblia. Não é verdade? Assim, quem come dorme, assim melhor. Mas é uma das partes principais da Bíblia, porque grande parte do que nós precisamos receber
Espírito Santo nos dá enquanto dormimos. Posso falar sobre isso? E isso não é só assim coisa de Deus e bênçãos espirituais. São diversas coisas que a gente precisa e não sabe ou não tem como ir lá Resolver. buscar, porque não está aqui nesse plano, está em algum outro plano. Eu tenho um site no ar, eu trabalho com vendas e tal, e com o site a gente tem que fazer marketing, tem que fazer uma série de coisas. Eu sou só um no meio de milhares de outros sites, de milhares de outras empresas. E aí eu ficava vendo vídeos e estudando técnicas e um monte de coisa, isca, e gatilho mental, e persuasão, enfim, um monte de coisa. E aí o senhor trouxe uma palavra sobre isso aqui, algo desse tipo. Tu dormia. Isso. E aí eu fui para casa e falei, Senhor, ministra a minha mente aquilo que eu preciso entender enquanto durmo. Porque eu já li de tudo, já pesquisei, minha cabeça está cheia de números, mas ainda não é isso que eu preciso. Então, traz para mim aquilo que eu não estou achando aqui nesse plano. E aí no outro dia, cara, eu acordava cheio de ideia, coisas que eu nunca tinha, assim, imaginado. Eu acordava e falava assim, caraca, é isso, como que eu não pensei nisso antes? Aí eu ia e começava e divulgava e tinha um retorno, assim, fantástico. Por exemplo, eu ia lá e fazia uma propaganda. E aí um tráfego sem ser pago, né? Você paga pelo tráfego no Facebook e tal, sem pagar. Eu fazia um tráfego e dava 27 views lá. E aí eu depois fiz um tráfego e deu 1.333 views em 25 minutos. Produtos similares. 27 pessoas e depois 1.330 e poucas pessoas num espaço de tempo igual, relativo. E aí Deus começou a me dar essas paradas, como escrever, como fazer, como divulgar, como chamar, entendeu? Sem ser algo mentiroso, sem ser algo falso, porque no marketing tem muito isso. E eu falava, poxa, eu não posso botar algo aqui que não é real, não posso botar mentira, eu tenho que botar o que é. E Deus foi me dando. Deus foi me dando. Testemunho maravilhoso. E aí eu fui criando coisas, e aí depois disso eu criei um canal no Telegram para falar sobre venda, sobre marketing, sobre preço, sobre um monte de coisa. E aí a galera começou a ir atrás, começou a seguir e tal. E aí, mas aí eu fui pondo assim, eu sou só mais um cara que estou aqui. E aí teve gente que falou assim, cara, o seu conteúdo é genial, eu nunca ouvi nada desse tipo. Eu falei, caramba. E eu acabei pondo coisas que eu ouço aqui na pregação, ali. Em vez de falar só sobre vendas, sobre marketing, eu comecei a usar coisas da Bíblia ali no meio. E a galera falou assim, cara, tudo que você fala muito comigo. Isso aí é tudo pra mim, entendeu? Isso aí é tudo o que eu queria ouvir. Caraca, eu nunca ouvi isso em lugar nenhum. E tem milhares de pessoas vendendo e-books e fazendo marketing. Então isso aí é muito real. Tem coisas que você pode pesquisar, estudar, procurar e você não vai achar. Isso está em algum outro lugar que não está aqui. E é Deus que dá. Eu creio muito nisso. Testemunho maravilhoso. No nosso jantar, ele é meu pai, né? No nosso jantar, era o meu pai falando. No nosso jantar, o meu pai compartilhando várias dúvidas e tal, e várias coisas que ele ficava meio sem saber o que fazer. E o nosso café da manhã era ele falando das soluções que ele encontrava para as coisas, sabe? Pô, pensei em fazer isso e tal. Eu pensou quando? Porque ontem ele estava com dúvida, hoje ele já tem uma solução. Então, mas eu realmente creio nisso. A gente tem, para mim, é parte da parousia, da teofonia, a aparição do Senhor enquanto nós dormimos. Eu posso não ter uma visualização física da presença dele, mas ele se manifesta de alguma forma, ele se manifesta
dando ideias, dando pensamentos, dando formas de pensar para o seu povo, e eu creio muito nisso. Aliás, é uma das formas que Paulo recebia muito do Senhor. Aliás, gente, a gente precisa dormir, né? E dormir bem. Eu estou meio folgado ultimamente, quando acordo de manhã, eu já pergunto: bom dia, Espírito Santo, o que você me deu nessa noite? Eu quero saber, vai se desvendar de várias formas, e esse é um exemplo maravilhoso de algo muito prático, mas Deus vai revelar para a gente. E uma das coisas que eu gostaria de orar aqui e pedir ao Senhor é que Ele revele essa fome que Paulo tinha. Quando eu falo que Paulo era radical como assassino de cristão, ele também foi igualmente radical para trazer a mensagem mais pura do Cristo ressurreto. Paulo, ele fala sobre o escândalo da cruz. A uns é escândalo, né? Paulo fala inclusive que ele queria ir embora para Jesus, porque ele amava tanto Jesus, mas por vocês eu fico, ele fala, né? Mas a fome que ele tinha do Senhor, nós podemos nos apropriar aqui hoje. Amém. Nós podemos nos apropriar enquanto dormimos essa noite. Amém. E acordar amanhã com essa sede de conhecer o Senhor e o poder da sua ressurreição. Amém. Aí entra dormir também, porque o poder da ressurreição de Deus. Eita, vou complicar. Romanos capítulo 8, versículo 11. Ele vai vivificar os nossos corpos mortais. Se o Espírito de Deus, se o Espírito que dentre os mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, o Espírito que dentre os mortos ressuscitou a Cristo vivificará também os vossos corpos mortais. Está lá, Romanos 8, 11. E que é a vivificação do consciente e do subconsciente. Lição de casa. Vocês são abertos por isso? Já são, gente. Não vai dar para falar sobre. Nem comecei, eu falei que ia ler, nem peguei para mim. Dever de casa, é assim que chama? Para casa. Para casa. Número 1. Calma, Michele, não surta, Michele. É bem simples, tá? Ele falou. 8 capítulos para ler é muita coisa em uma semana, não? Como é que é? Não. 8 capítulos. Não. Capítulo. Tá vendo? Não estou exagerando, não, né? Não. Romanos, de capítulo 1 até 8. Tá. O trabalho é o seguinte. Eu quero a sua opinião sobre a diferença. No papel, pode ser um parágrafo, gente. Não estou pedindo nada de trabalho monstruoso, não. Sem chorar, chorando. Sem chorar, chorando. A diferença entre Romanos 7 e 8. Está lendo 1 ao 8 e Lendo 1 ao 8. E eu quero saber a diferença aqui, na sua opinião. Não é para ler em livro, não é para copiar nada. Entre Romanos 7 e Romanos 8. A diferença entre capítulo 7 e capítulo 8. É para eu que ler para entender. Agora não, eu entendi. Confuso demais, não? Não. Simples. São duas partes. Leitura de 1 a 8. Eu estou chamando oral, tá? Só no grego. Cara, Romanos, eu toda vez que eu li Romanos. Romanos de 1 a 8. E o trabalho é simples. A sua opinião pode ser um parágrafo, uma linha. Dá para sumarizar em uma sentença. A diferença sua que você viu entre Romanos 7 e Romanos 8. Tá bom? E Paulo começa o Romanos 8, eu vou começar a entregar o ouro aqui, não vai dar, não. Ele abre Romanos 8 dizendo: e agora não há condenação alguma para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, ele é aquele cara que era um criminoso, assassino da igreja. E ele chegou ao ponto de dizer que ele estava completamente limpo de qualquer condenação, e ele estava em Cristo. E isso é verdade para todos nós hoje. Amém. O sangue de Jesus não tem a data de validade. Amém.
Não é algo que valia mais naquela época do que hoje. Não, é o mesmo sangue, é o mesmo perdão, é a mesma transformação. Eu não acredito num cristianismo que não seja transformador. E a transformação não vem por um cristianismo que prega só o evangelho da prosperidade. Eu quero ver o evangelho da cruz. Esse é o que Paulo pregava. Paulo pregava o evangelho da cruz. Sabe onde eu me encanto com Paulo? Ih, cara, eu vou me empolgar aqui. Quando você sair ao 7. Eu me encanto porque ele está colocando nas cartas dele, vocês vão descobrir ao longo do caminho isso. Tipo, eu sou aquele tipo de cara que vocês achariam até que eu não merecia perdão, cara. Todos nós aqui achamos que tem alguém na nossa vida que a gente acha que aquela pessoa talvez não devia ser perdoada. Por que ele vai perdoar um classe daquele? Mas Paulo estava dizendo, cara, não tem nenhuma condenação. Mais do que isso, Romanos 8 ele disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não me acusa, quem é que vai tentar acusação contra os seus eleitos? Eu quero que seja uma noite limpa. Não quero só conhecimento didático, aliás, não li nada para vocês, porque eu preparei o dia inteiro e não li nada. Mas acho que partir, pelo menos, infundir essa fome de saber que o cara amava Jesus de uma forma que eu quero aprender a amar. Conhecer o Senhor e o poder da sua ressurreição. Aquele cara que disse, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Aquele cara que considerava tudo como esterco, a fim de conhecer o Senhor, é esse cara que eu quero que vocês conheçam. Essa fome por Deus, essa coisa desesperadora que Deus transforma no dia a dia. Aí você vai dormir hoje à noite, você vai falar, Senhor, boa noite, vou dormir como nunca dormi antes. Claro que vai dormir como um bebê, porque depois você vai encher na cama. Mas eu vou dormir como nunca dormi antes. Mas eu quero a minha mente em paz, fixa em ti. Lembra de Davi, né? Minha mente fixa em ti. Eu sei que eu sou amado pelo meu Pai. E o Senhor vai me dar o que o Senhor quiser nessa noite. Boa noite, Espírito Santo. Mas não esqueça de dar bom dia depois de você acordar, tá? Tem gente que vai lembrar de Deus na primeira aflição, ou na primeira fechada de carro, que você vai mandar o cara para algum lugar lá e você vai lembrar, oh, Jesus me perdoa. Não é isso não. A hora que acorda, antes de sair da cama, antes de escovar dente, desperte o seu espírito. Bom dia, Espírito Santo. O que vai receber nessa noite? Mesmo que não venha na mente carnal, em algum momento ao longo do dia, você vai saber o que ele te deu. Amém. Amém. E particularmente nessa noite, ele vai te dar mais fome por ele mesmo. Amém. Nós expressamos aqui juntos na fome pelo Senhor. A próxima aula eu devo preparar, porque eu não falei nada do que preparei. Mas eu acho que valeu a pena, né? Amém. Bom, isso aqui não. Cansei vocês, falei demais.